Já estamos ao vivo na fanpage da Rádio Unoesc FM, preparados para mais um Espaço Unoesc Videira. Quinta-feira é o dia em que a gente conhece um pouquinho melhor, né? Tudo o que acontece no campus de Videira sempre traz assuntos importantes, interessantes, e hoje não vai ser diferente, vai ser super legal. Nós vamos aguardar uns segundinhos, então, para sincronizar com a programação da Rádio Unoesc FM. Logo em seguida, eu apresento o meu convidado de hoje, mas já adiantando, né? O assunto é bom, com certeza vai abrir um leque aí de opções na sua mente, então continua por aqui. Boa tarde, ouvinte da Rádio Unoesc FM. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou a Fernanda e a partir de agora está no ar o nosso Espaço Unoesc Videira nesta tarde de quinta-feira, hoje dia 16 de outubro de 2025, às 3h06. Eu recebo de forma online o Fabiano Ventura, ele que é consultor de empresas, atua no mapeamento e melhoria de processos operacionais. Ele também palestrou na Semana Acadêmica dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da Unoesc Videira e hoje está aqui para nos falar sobre um assunto interessante, com certeza você já ouviu falar, muita gente não faz ideia do que seja e a gente vai esclarecer hoje: Bitcoin e a importância das moedas digitais. Fernando, boa tarde, seja bem-vindo, primeira vez conosco aqui, como está? Primeira vez, tudo bem? Boa tarde, Fer. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Unoesc. Para mim é uma honra imensa estar aqui falando desse assunto que eu gosto tanto e fazendo um pouquinho mais do que nós, bitcoiners, chamamos de espalhar a palavra de Satoshi. Legal, e hoje você vai trazer muitos esclarecimentos para a gente, né? Já começa explicando, moedas digitais e criptomoedas são a mesma coisa? O que são moedas digitais? Esclarece isso para a gente, especialmente, né, para quem não tem noção do que é isso, é completamente leigo nesse assunto. Beleza, vamos lá. Criptomoedas e moedas digitais, elas são a mesma coisa. Todas as criptomoedas são uma moeda digital, mas nem toda moeda digital é uma criptomoeda. Por exemplo, o Pix. O Pix, por exemplo, quando você faz uma transferência do Pix, você transfere reais da tua conta para reais da conta de uma outra pessoa. O Pix, quando você faz essa transação de reais digitais, o Pix ele é uma moeda digital, mas ele não é uma criptomoeda. E como que eu faço para diferenciar uma criptomoeda de uma moeda digital? Todas as criptomoedas, elas rodam em cima de uma blockchain. E aí o que é uma blockchain? Blockchain é um código que fala como determinada criptomoeda tem que se comportar. Então, a blockchain é responsável por armazenar todas as transações que acontecem de uma determinada criptomoeda. Então, vamos pegar, por exemplo, o Bitcoin. A blockchain Bitcoin, ela é a mesma desde o seu lançamento lá em 2018. Já o real, o Pix, ele não tem uma blockchain que ele opera. São apenas informações que os bancos enviam para o Banco Central e que quando acontece esse envio de informação de um banco para o Banco Central e do Banco Central para outra conta, para outro usuário, é que tem a movimentação de valores, mas ele não está rodando em cima de uma blockchain. Então, respondendo de maneira objetiva, toda criptomoeda é uma blockchain. Toda criptomoeda é uma moeda digital, mas nem toda moeda digital é uma criptomoeda. Perfeito, devidamente esclarecido, mas o assunto é complexo, né, Fabiano? Você está acostumado a lidar com isso, né? Mas para a gente que não tem tanto conhecimento nesse assunto, com certeza surgem muitas dúvidas. E então explica para a gente como as moedas digitais podem ser usadas. Vamos lá. Falando especificamente das criptomoedas. Então, hoje, as criptomoedas, olhando para o mercado financeiro em si, elas são consideradas um ativo de risco. Então, para você investir nesse ativo, realmente existe um risco muito grande. A volatilidade, como uma criptomoeda ela é precificada em dólar, várias coisas que podem acontecer no mercado global acabam impactando
no valor em dólar de uma criptomoeda. Inclusive, na semana passada, e até hoje a gente está sentindo isso, quando a China dificultou o acesso a alguns metais preciosos, isso começou a ter um impacto no valor das criptomoedas. Quando os Estados Unidos reagiu a essa ação da China, taxando a China em, se eu não estou enganado, mais 100% em cima do que eles já haviam sido taxados, todas as criptomoedas acabaram sendo liquidadas. Então isso trouxe bastante liquidação. Tivemos... Mas até que não... Voltamos. Fabiano, nós tivemos uma pequena interrupção aqui na sua transmissão. Pode retomar ali um pouquinho sua fala, por favor? Com certeza. Até que momento vocês ouviram? Na taxação ali da China... Ah, entendi. Vamos lá. Então, a criptomoeda, ela não tem um dono. Estou pegando o Bitcoin como exemplo. Não existe um dono do Bitcoin. Mas o Bitcoin, ele é precificado em dólar. Então, conforme mais pessoas compram, o preço do Bitcoin aumenta. Quanto mais pessoas vendem, o preço do Bitcoin diminui. É a lei da oferta e da procura. O que acontece? Como o Bitcoin é um ativo extremamente líquido, é o único ativo que eu consigo trocar por qualquer moeda do mundo a qualquer momento. Então, as pessoas, quando elas que estão atuando no mercado financeiro, enfrentam algum cenário atípico, é muito importante ter dinheiro lá no seu caixa para saber o que fazer com os seus investimentos. Então, geralmente, o Bitcoin acaba se tornando a primeira opção para ser vendida para aumentar a sua segurança na gestão dos seus investimentos. Então, o que eu estava falando da China é que quando a China dificultou o acesso a metais preciosos, os Estados Unidos reagiu taxando a China. E aí isso traz muita incerteza de como o mercado vai se comportar. Então, as pessoas acabam vendendo as suas criptomoedas, inclusive o Bitcoin. E isso fez com que, na semana passada, tivesse uma variação cambial do Bitcoin e de outras criptomoedas bastante alta. Mas você perguntou como que essa tecnologia pode ser utilizada. E aí isso, inclusive, foi uma coisa que eu falei na semana passada, na minha palestra, para os cursos de Administração e Ciências Contábeis, de como a gente pode utilizar a tecnologia do Bitcoin no dia a dia. Dentro da administração, o que a blockchain do Bitcoin oferece? Ela oferece rastreabilidade o tempo todo. Então, quando eu tenho os mineradores, e provavelmente todo mundo já ouviu falar dos mineradores de Bitcoin, essas pessoas nada mais são do que donos de computadores muito potentes que fazem a plataforma da blockchain do Bitcoin se manterem online. E todas as transações que acontecem, cada um desses mineradores tem uma cópia de todas essas transações no seu computador. Então, eu tenho rastreabilidade de todas as transações financeiras. Isso falando do Bitcoin. Sabendo disso, isso funciona. Pensa que um produto, quando ele é produzido e chega na mão do consumidor final lá no mercado, por exemplo, ele... Se o cliente final... Voltamos. Eu vi que deu... tivemos uma travadinha aí novamente na internet. Isso. Eu estava explicando como que a tecnologia da blockchain pode ser utilizada para a administração. Então, como eu tenho a rastreabilidade do que acontece, o consumidor final pode saber o que aconteceu em cada etapa da cadeia de um determinado produto. Então, quando você vai comprar um produto no mercado, você consegue saber, se for feita a rastreabilidade utilizando a tecnologia da blockchain, você consegue saber há quanto tempo aquele produto está no mercado que você comprou, quem que transportou ele até aquele mercado, quanto tempo ficou no distribuidor anterior e até no início da cadeia, que é onde ele foi produzido. E traz confiança porque a blockchain do Bitcoin, ela não permite alteração. Então, aquela informação que eu estou consultando da rastreabilidade do meu produto, o que aconteceu? Desde o momento que foi produzido até o momento que eu encontrei ele na prateleira do mercado, eu posso consultar e saber se aquele produto ele foi armazenado nas temperaturas ideais que ele precisa para manter a qualidade e eu não comprar, às vezes, um produto estragado ou que já não entregue aquilo que eu planejava. Então, dessa maneira, pode ser usada, por exemplo, para administração. E para o pessoal de contábeis que está nos ouvindo agora, quando você vai lá atender um novo cliente, você precisa
fazer toda a auditoria dos dados que estão no ERP, entender o lançamento das contas financeiras, centro de custos, etc. Você precisa fazer essa auditoria, porque o ERP é um sistema que permite alteração das informações do passado, coisa que a blockchain não permite. Então, você poderia pegar as informações, extrair as informações da blockchain e você teria total confiabilidade naquelas informações. A auditoria em si, ela acontece em tempo real, conforme aquelas informações são armazenadas na blockchain. Perfeito. Essa, então, é a relação do Bitcoin, especificamente, com a área administrativa e também a área contábil, é isso, né? Eu acho que eu caí. Agora eu voltei. Voltou. Você não conseguiu me ouvir, né, Fabiano? Não escutei a tua pergunta. Perfeito. Eu te perguntei se então essa é a relação do Bitcoin, especificamente, né, falando de Bitcoin, com a área administrativa e com a área contábil. Pode ser utilizado, então, dessa forma nessas duas áreas, é isso? Exatamente, exatamente. E eu te pergunto também quais são as vantagens em usar as moedas digitais, ou falando especificamente, né, de Bitcoin. Quais as vantagens em usar Bitcoins? Eu posso investir, posso chamar de investimento, comprar Bitcoins? Olha, pode sim. Eu sei que se você procura essa resposta, a resposta para essa pergunta com investidores tradicionais, ou então até mesmo em algumas corretoras, eles vão se sentir inseguros em ter indicado o investimento pelo motivo de que você não tem nenhuma previsibilidade de como esse ativo vai se comportar. Diferente, por exemplo, de você investir em ações de uma empresa ou de títulos do governo e etc., que garante mais previsibilidade. Mas criptomoedas podem ser consideradas um ativo de comprar, esperar valorizar e vender para você realizar o teu lucro. Mas eu, pessoalmente, eu não indico vender, eu só indico comprar. Porque Por quê? é o único ativo que não tem como inflacionar ao longo do tempo. Porque hoje o fenômeno da inflação é resultado do comportamento do governo que está gerindo um determinado. Tivemos O valor do dólar que você queda tinha aí, lá em 1800. Oi, desculpa, não ouvi. tivemos novamente uma queda aí na sua conexão, Fabiano. Você começava a falar sobre o governo ali. Isso. O que acontece? Os governos administram seus bancos centrais e os bancos centrais imprimem dinheiro conforme a necessidade do governo em pagar suas dívidas. Essa emissão de mais moeda acaba inflacionando o mercado que aquela moeda está atendendo e essa moeda acaba se desvalorizando. Então, não significa que um café ficou mais caro. É o dinheiro que você compra o café que vale menos. Então, você precisa de mais dinheiro para comprar o mesmo café que você sempre tomou. Com o Bitcoin, por exemplo, é diferente. Como não tem ninguém emitindo novos Bitcoins, o Bitcoin é uma moeda que não inflaciona. Mas o que acontece? O Bitcoin ele tem uma quantidade escassa, limitada, de 21 milhões de Bitcoins. Então não tem como ter mais Bitcoins do que 21 milhões. A quantidade de Bitcoins que nós temos hoje disponíveis para ser trocada, para ser comercializada, está em torno de 12 milhões. E a gente estima que até 2140 vai levar para todos os 21 milhões de bitcoins serem minerados. A partir de 2140 não vão ter novos bitcoins em circulação. Então isso significa que, apesar de atualmente o bitcoin sofrer uma pequena inflação, e isso acontece conforme mais bitcoins estão disponíveis no mercado, você não tem uma perda inflacionária relevante. Diferente do dólar, do real, do peso argentino, euro, que são moedas que podem ter a quantidade de dinheiro disponível no mercado aumentadas conforme o Banco Central estiver disposto a imprimir mais moedas ou então a gerar novos zeros lá na conta do Banco Central. Certo. Ou seja, Fabiano, quem tiver bitcoins vai sair no lucro, vai estar em vantagem. Exato. Por isso que eu falo, compre Bitcoin, mas não venda.
Excelente. E como todo investimento, tem riscos. Quais são os riscos? Vamos lá, quando você decide investir em criptomoeda, primeiro, vamos falar de investimento em ações de uma empresa, por exemplo. Para você decidir investir numa empresa, você faz várias análises. Eu posso fazer a análise do DRE de uma empresa para entender como que está a saúde operacional daquela empresa. Eu posso analisar o mercado que aquela empresa atua para ver se faz sentido eu investir em alguma empresa daquele mercado. E assim eu entendo se, para mim, investidor, aquela empresa pode ou não fazer sentido ter no meu portfólio de investimento. Uma criptomoeda, como ela vai se comportar, está descrito no código da blockchain. Então, eu falei antes que cada criptomoeda tem a sua blockchain e a blockchain é que explica como aquela cripto vai se comportar. Qual que é Eu falo que tem uma moeda de verdade, que é o Bitcoin, e todas as outras criptomoedas é o que nós, Bitcoiners, chamamos de shitcoins. São moedas que não têm tanta confiabilidade. Por quê? Porque elas têm um dono. Então, o Bitcoin ele tem 21 milhões de moedas, não vai ter mais e não corre risco de inflacionar. Todas as outras moedas, e até mesmo as moedas mais famosas, Ethereum, Solana, etc., essas moedas têm um dono. E pode ser que esse dono, em algum momento, queira daquela espécie. Então, se o dono daquela criptomoeda fizer isso, o teu investimento necessariamente vai perder valor. Ele vai ser inflacionado. Aquela moeda vai ter menos poder de compra. E esse é um risco. Outro risco das moedas pequenininhas que começam é porque elas não têm nenhum fundamento, elas não têm uma utilidade prática, um verdadeiro valor para ela ser trocada. Então, essas pequenas moedas, elas operam simplesmente no feeling do mercado. As pessoas apostam, ela sobe, aí alguém retira muito daquilo. Tem pessoas que compram 1.000 unidades de uma moeda a 1 centavo, por exemplo. Se aquela moeda sobe para 10 centavos, quem investiu R$ 1.000, 1.000 unidades, teve seu valor, teve seu patrimônio, o seu investimento, valorizou algumas vezes. Então, quando essa pessoa retira, ela sozinha vai desvalorizar aquela moeda. E todo mundo sai da moeda e aquela moeda vai a zero. Então, é muito comum pessoas que estão entrando no mercado de cripto acabarem perdendo muito dinheiro, porque às vezes acabam colocando, investindo, apostando numa ideia ruim. Porque a gente fala que essas pequenas criptomoedas é muito próximo, não é a mesma coisa, mas é muito próximo de você jogar no Tigrinho, por exemplo. No Tigrinho não tem nenhum fundamento, você não consegue repetir um ganho. E essas pequenas criptomoedas é a mesma coisa. Por isso, reforço o que eu já falei, vou repetir. Se você for investir em criptomoedas, invista em Bitcoin. Todas as outras, por mais que elas tenham algum histórico ou tenham alguma fama de seguras, ninguém consegue garantir que ela vai ter um nível de segurança. Então, Fabiano, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, eu gostaria que você explicasse mais um detalhezinho para a gente, especificamente sobre os bitcoins. A gente vê muitos aplicativos, né, de bancos digitais, enfim. Bitcoins. É possível comprar bitcoins, né, investir em bitcoins pelos aplicativos. É seguro? O que eu devo saber antes de investir, de comprar bitcoins? Fernanda, ótima pergunta. Muito obrigado por essa pergunta. Quando você vê dentro do teu banco lá para comprar bitcoins, primeiro, compre. Com certeza vai ser um bom negócio no longo prazo. Mas a segunda ação que você tem que tomar depois de comprar é retirar as moedas daquele ambiente e levar para uma carteira de gestão pessoal. Por quê? Dentro do mundo Bitcoiner, a gente fala que not your wallet, not your coins. Se não for a sua carteira, as moedas não são suas. Porque o que acontece? Realmente, você pode comprar moedas lá em qualquer um desses bancos e você vai ver ali, quando você acessa a tua conta, que você tem aquele saldo. Só que as moedas não são tuas. Se qualquer coisa acontecer e criptomoedas se tornarem proibidas de uma hora para outra, você vai perder aquelas moedas. Porque que o banco, eu tenho certeza que você é um cliente muito importante para o teu banco.
Mas eu também tenho certeza que se o banco tiver que optar entre obedecer uma lei nova e agradar você, ele vai obedecer a nova lei, para não tomar nenhuma multa muito pesada do governo. Então ele vai preferir se indispor com você do que se indispor com o governo. Então, se você tiver os seus bitcoins dentro de uma corretora ou dentro de qualquer um desses bancos digitais, inclusive recentemente eu vi o Banco do Brasil, um anúncio do Banco do Brasil, falando que você poderia começar a investir em bitcoins a partir de 1 centavo. Eu fico muito feliz com o Banco do Brasil fazendo isso, mas ao mesmo tempo eu fico muito triste por ser o Banco do Brasil, porque ele é o principal, ele é quem coloca mais risco nessa compra. Porque pode ser que sejam eles que decidam que criptomoeda vai ser proibida de uma hora para outra. Então, colocar o pé na água para sentir a temperatura e entender como funciona o processo de compra, mas eu também incentivo a estudar como fazer a autocustódia. Ter a sua própria carteira e retirar as moedas lá de uma corretora ou de um banco e armazenar no seu computador, em um pendrive, qualquer coisa assim. Muito bom, Fabiano. Com certeza você teria muito mais para falar para a gente, né? Mas eu quero muito agradecer a sua disponibilidade, só esclarecendo também, né, para os nossos ouvintes e internautas, o Fabiano está num ambiente de trabalho, é um ambiente bastante barulhento, né, Fabiano? Onde você está especificamente? Eu estou em Videira. Hoje eu estou em um dos meus clientes, que é uma empresa que produz implementos rodoviários, então tem bastante ferro, bastante som de batida, solda. Por isso, todo esse barulho que a gente está ouvindo, mas, Fabiano, agradeço Exato. imensamente a sua disponibilidade em tirar um tempinho, conversar com a gente, trazer esses esclarecimentos, né? E, com certeza, antes de investir em uma criptomoeda, antes de investir em bitcoins, é importante, né, a gente esclarecer todas essas dúvidas com alguém que entende do assunto, como você. Então, muito obrigada. Deixa o espaço aberto também para as suas considerações finais, por favor. Agradeço pelo convite. De novo, para mim é uma honra estar aqui falando sobre Bitcoin. Eu acredito nessa tecnologia que ela tem o mesmo poder que a internet de revolucionar como a gente se comporta enquanto espécie mesmo. Pode ser uma ferramenta para a gente enquanto espécie dar o próximo passo. Agradeço ao professor Fábio que me convidou para participar como palestrante na semana de administração e ciências contábeis. E me coloco à disposição, quem quiser tirar dúvida pode me chamar e a gente bate um papo. Obrigada, Fabiano. Esse foi o nosso Espaço no ESC Videira, nesta tarde de quinta-feira, hoje, dia 16 de outubro de 2025, às 3h28. Para você que não conseguiu acompanhar na íntegra pela Rádio Noesc FM, essa nossa conversa, acesse assim que possível a nossa fanpage. O endereço é facebook.com/Rádio Noesc FM e estará disponível também no YouTube, no Spotify e no Instagram da Rádio Unoesc FM. Por aqui segue nossa programação. Eu volto amanhã neste mesmo horário com outras informações para você. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau. Excelente, Fabiano. Estamos somente no Facebook agora. Deu umas travadinhas, mas fluiu, pelo menos. Deu certo. Que bom. Que bom que deu para entregar a mensagem. É isso aí, excelente, muito bom mesmo. Obrigada. E, nossa, muito boas as suas dicas, hein? É mesmo? Fico feliz. Muito boas, muito boas. É sempre difícil desmistificar um assunto complexo com uma explicação simples, né? Não, e é um assunto assim que gera muitas dúvidas, né? Porque é algo relativamente novo para muita gente, para a população em geral. Se você vê, a apresentação da ideia do Bitcoin foi em 2008, então agora, inclusive, dia 31 de outubro, vai fazer 17 anos da publicação do artigo. Olha só. Legal. Fabiano, seguimos à disposição. Quando tiver novidades, por favor, faz contato com a Fran, que ela coloca lá na agenda, tá bom? Tá bom, combinadíssimo. Obrigada. Boa semana para vocês. Tchau, tchau. Para você também. Tchau, tchau. Tchau.